E hoje nós vamos falar da Epifania de Aquário. Epifania vem de epi, que quer dizer de cima, e fania, quer dizer manifestação. Então, Epifania é a manifestação de cima. E nesse momento, nós estamos no momento mágico, no momento único, no momento ímpar da evolução, ou seja, às 0 horas do dia 5, nós começamos uma nova fase, começamos um novo ciclo evolucional. A partir desse momento, nós estamos tendo todo um processo diferenciado da evolução. A humanidade já não é mais a mesma. Você que está me ouvindo já não é mais o mesmo. Todo o processo de uma nova era está em pleno vigor com este alinhamento cósmico que está ocorrendo agora. Ele iniciou no dia 28 de abril e vai terminar no dia 11 de maio. E o apogeu, o ponto máximo, começou a ser formado às 0 horas do dia 5 de maio. É um dia especial, um dia que nós tivemos a lua nova no céu. E com esta lua nova, nós tivemos o alinhamento dos alinhamentos. A Terra existe há 1.955.884.800 anos. Esta é a idade da Terra, do Sistema Solar, de acordo com todos os estudos do grande, do enorme mago Atlante, que foi Asura Maia. É óbvio que outros alinhamentos similares ao atual já ocorreram no passado, mas o homem, com a tecnologia para perceber este alinhamento, é a primeira vez na história que ele o consegue fazer. Este alinhamento é um alinhamento maior, um alinhamento poderosíssimo, porque nós sabemos pelas leis da astronomia que existem 2 tipos de conjunção. Existe a conjunção interior, ou dos planetas interiores, e existe a conjunção exterior, ou dos planetas exteriores. E sempre que a gente fala em conjunção, automaticamente é um alinhamento dos planetas. E nós temos a conjunção sempre partindo do Sol como referência. E a Terra estando alinhada sempre com o Sol, obviamente, porque são 2 seres, e 2 seres estão sempre alinhados. Nós temos entre a Terra e o Sol 2 planetas em órbitas interiores. Numa primeira órbita nós temos Mercúrio, numa segunda órbita nós temos Vênus. Quando Mercúrio e Vênus ficam alinhados em relação à Terra e o Sol, numa mesma linha, nós temos uma conjunção interior nos processos da astronomia. E quando, por outro lado, nós temos o Sol alinhado com a Terra e acompanhando esta linha imaginária que se segue além da Terra, quando nós temos Marte, por exemplo, alinhado, nós temos a Terra em conjunção com Marte. E se nós tivermos Marte, nós tivermos Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, todos esses planetas alinhados, nós temos uma conjunção classificada na astronomia como conjunção exterior. Mas hoje é diferente, é um acaso único, totalmente especial. Ou seja, a referência não é o Sol, a referência é a Terra. E a Terra representa o filho de uma tríade sagrada, de uma manifestação trina de Deus no nosso sistema solar. A Terra é o filho, a mãe é a Lua e o pai é o Sol. E é pelo fato de Lua ser mãe, Sol ser pai, é que os dois aparentemente têm a mesma dimensão aparente, já repito, no espaço. Porque a Lua é muito pequena, a Lua tem 3.000, arredondando, 3.500 quilômetros de diâmetro. O Sol tem 1.392.000 quilômetros de diâmetro. Vejo que são muito diferentes. Existe uma relação de diâmetro, de tamanho, de 400 vezes entre o Sol e a Lua. E 400 é o número do filho, 400 é o número da Terra. Nesta razão de Sol como pai, Lua como mãe e Terra como filho, nesse alinhamento cósmico nós temos tudo diferente do que a astronomia ensina, do que ela estuda. É um caso ímpar, é um caso especial, importantíssimo, que você deve se interessar e adquirir consciência sobre tudo que está ocorrendo. A Terra está numa extremidade. Atrás da Terra alinhada, nós temos a sua mãe, temos a Lua com seu manto protetor protegendo a Terra e influenciando toda a parte emocional. Atrás da Lua, nós temos o Sol como pai, esse nosso pai enorme, com seu costado enorme, protegendo a mãe e protegendo o filho Terra. Seguindo nesse alinhamento, nós temos, continuando na linha, tendo na extremidade a Terra, repetindo Lua, Sol. Aí vem Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno. Os 7 planetas sagrados estão alinhados em relação à Terra. Isto é um caso raríssimo, importantíssimo. É um caso de um zero astronômico, podemos dizer, de uma maneira mais ampla. Mas, se você continuar esta linha imaginária que forma esse alinhamento que eu estou explicando, e continuar, você vai chegar no centro da nossa galáxia. E a nossa galáxia tem 150 milhões de estrelas ou de sóis, tanto faz, porque o Sol é uma estrela. Nós temos 150 milhões de estrelas. E no centro
centro desta galáxia, nós temos um enorme Sol, que é o Sol que sustenta todas as estrelas, que acende todas elas, inclusive o nosso Sol. Chama-se Sol espiritual. É um enorme Sol espiritual. E dando continuidade neste Sol espiritual, nesta galáxia, que é apenas uma galáxia, tendo 150 milhões de estrelas, nós temos outras tantas galáxias no nosso universo, que são 150 milhões de galáxias. O número de galáxias é igual ao número de estrelas. E no centro deste universo esplendoroso, alinhado ainda ao Sol, a todos esses planetas, alinhado ao Sol espiritual, que é o centro da galáxia, nós temos o Sol central, que é o centro do universo. Imagina o tamanho deste Sol. Se este Sol é maior do que a nossa galáxia, para você ter uma ideia, e a nossa galáxia tem 150 milhões de estrelas. O que a gente vê no céu são apenas algumas estrelas, esparsas, 7.000 a olho nu, 500.000 catalogadas, mas pertencem apenas à Via Láctea. E a Via Láctea nada mais é do que um dos 6 braços que estão saindo de uma enorme esfera de estrelas, que é a nossa galáxia, conhecida como G maiúsculo, ou galáxia da Via Láctea. Esta galáxia, olhando na direção de Sagitário, nós teríamos teoricamente o centro dela. Nesse alinhamento cósmico, a Terra é a ponta de toda uma energia magnética, eletromagnética, espiritual, que emana deste Sol central, que é o centro do universo. Do Sol central, que é o centro do universo, ele está em conexão nessa mesma linha com o Sol espiritual, que é o centro da nossa galáxia. E este centro da nossa galáxia está em conexão, em linha com o nosso Sol físico, com a nossa Mãe Terra, com a nossa Terra, propriamente dito, com você que está me ouvindo. Este é o ponto. Você está em conexão cósmica no momento atual. Você está em sintonia com o que existe agora, no momento atual, do que existe de mais sagrado no universo. Ou seja, a expressão do Sol central, que é a expressão do universo. E vale dizer que atrás do Sol central, nós temos algo muito maior ainda, que é o Sol oculto, que a razão de ser é o não ser que se transforma em ser, que se transforma em todo o universo. É o Deus único, é para Brahma, a energia máxima espiritual, que é a eterna possibilidade de vir a ser, é a eterna possibilidade da manifestação. Este Sol oculto assume todas essas experiências evolutivas que eu falei. Hoje não é um dia comum, tudo está diferente, você não percebeu, o Sol está diferente, ele tem mais energia, você tem mais energia também, você mudou, você não é mais o mesmo, tanto faz se você é católico, espírita, tanto faz se você é protestante, e muito menos ainda se você é ateu. Hoje, agora, com este alinhamento, você acabou de ganhar 25% a mais de consciência. Ganhou! E esta consciência foi um mérito da própria humanidade e um mérito dos avataras, dos manus que trazem esse processo e que imprimem toda a evolução na face da Terra. Você acabou de ganhar 25% de consciência, mas o nosso cérebro é apenas utilizado em 10% como limite na fase evolutiva atual. E em média, a humanidade usa apenas 8%. Se você ganhou 25%, você acabou de ganhar 1/4 a mais. Veja só, 1/4 a mais da capacidade que você ainda nem chegou a atingir, que é 10%. Você pode chegar a 12,5% de consciência. Veja quanto. Se em média nós usamos 8%, você pode subir mais do que 50%. Você pode chegar a 56% de aumento de consciência. Você sabe o que é isso, ouvinte? Sabe o que tem de conhecimento que a gente não consegue abarcar no processo evolutivo atual? Soma todo o conhecimento, tudo que existe, você ainda pode subir 25% a mais. Não é uma maravilha? Isso é possível porque simplesmente este alinhamento cósmico, ele marca um novo ciclo avatárico. Nós podemos dizer que na humanidade, tendo o teu jogo completo, na humanidade, nós temos Maitreya, nós temos, quer chamar de Cristo, chame de Cristo, de Buda, de Krishna, de Maomé, não interessa o nome, o que interessa é a essência. Hoje nós temos já dentro de um processo participativo com toda a evolução, o Cristo na face da Terra. E temos também a volta de Cristo, com esse nome que nós chamamos de Maitreya, e temos também em paralelo a volta do anticristo. Quando surge o Cristo, surge o anticristo. Quando surge uma manifestação divina, surge o positivo, o negativo, o homem e a mulher. E quando surge uma manifestação negativa, também um positivo e o negativo. Sintam todo o jogo cósmico que tem hoje, tanto para o bem como para o mal. Tudo isso está presente nesse alinhamento atual, nesse momento ímpar que a gente tem. A partir de agora, nós temos todo um processo de crescimento consciencial. E você pode crescer em consciência em níveis que você nem pode imaginar. Estão aí, disponíveis nos mananciais da consciência. É só você entrar em sintonia e captar. Nesse momento, é um momento ímpar. Nós temos na face da Terra, podemos afirmar, a manifestação de Maitreya e a manifestação do anti-Maitreya, a manifestação do Cristo e a manifestação do anticristo. Só que ele chegou com 100% de consciência. E é exatamente por isso que nós ganhamos 25%. Porque a manifestação
geração anterior veio com 75% de consciência. 75% de consciência de todo o conhecimento da época, do ciclo de 2000 anos, que foi o ciclo de peixes do avatar anterior. O ciclo agora é aquário, e este avatar vem com 100% de consciência da experiência crística, da experiência do conhecimento que nós teremos nestes próximos 2000 anos. Nunca ele vai vir no momento atual com toda a consciência crística. Isso é impossível, porque nós não temos nem sequer capacidade de imaginarmos, de termos uma pálida ideia do que é uma consciência crística. Hoje tudo é diferente. Você que é espírita, você que é cristão, você que é católico, você que é da Umbanda, do Candomblé, não interessa a religião, você que é ateu, você ganhou consciência. E também nós temos que agora, mais do que nunca, darmos as mãos, criarmos o ecumenismo, fazermos de toda a religião uma religião única, universal. Porque não existem dois Maitreias, não existem dois Cristos, é um só. Verdade é uma só. Existe só uma manifestação. E esta manifestação tem o seu lado positivo, como Cristo, e tem o seu lado negativo, como anticristo. Esta é a realidade. E nós estamos aqui dentro de nossa realidade com a maior força que eles nos deram, que é o livre-arbítrio, para escolher entre o mal, entre o bem, entre o certo, entre o errado. Nós estamos em pleno momento agora de julgamento. Abra os olhos, enxergue a realidade. O anticristo não tem poder nenhum sobre você. Nunca tenha medo nele. Ele não tem nada, ele não consegue nada de você. Porque se ele tivesse poder, ele já tinha acabado com a humanidade. Ele não tem poder. E também Jesus, Cristo, seja lá o nome que você der, Maitreya, também não tem poder nenhum sobre você. Porque se ele tivesse, já tinha salvado toda a humanidade. Nós é que temos o poder. Porque nós ganhamos a maior dádiva que Deus nos deu, que foi o livre-arbítrio. Encare isso, assuma o seu livre-arbítrio. E você, assumindo o seu livre-arbítrio, você é que vai determinar a sua vida. Nós nunca podemos mudar a vida de ninguém, interferir no livre-arbítrio alheio. Mas nós temos o direito de mudarmos a nossa vida, fazermos a vida que nós quisermos, como a gente projetar, como a gente quiser. Nós temos que aceitar isso. Quando você aceita o seu livre-arbítrio, você é dona da sua vida. E você pode mudar apenas uma vida que é a sua. Mude então a sua vida. Faça a sua vida ser próspera. Faça a sua vida ser feliz. Faça a sua vida ter consciência. Faça a sua vida revestida de valores de ética, de justiça, de amor, de prosperidade. É isso que você tem que viver. Esqueça o passado, as mazelas. Estamos começando um novo processo. Esqueça a sua fraqueza, esqueça os seus vícios, esqueça a sua doença, esqueça a sua ignorância e transforme tudo isso do outro lado, ou seja, em consciência. É o momento atual. Aceite este livre-arbítrio, você mudará a sua vida, você mudará o mundo, você mudará o universo. E esse momento é ímpar. Nós estamos na ponta de uma conexão. E aquilo que a gente determinar pelo livre-arbítrio, nós vamos conseguir. Busque uma religião universal. Só existe uma verdade. Só existe uma realidade e esta realidade é Cristo. E essa realidade Cristo, cuja consciência foi Yoshua Ben Pandira que adquiriu, ou seja, o Jesus bíblico que adquiriu o título de Cristo, é um título. E Cristo vem de Crestos, de ungido, de iluminado. E agora existe a volta dele com uma nova personalidade. Nós chamamos de Maitreya. Dizem por aí que Maitreya é o anticristo. É o anticristo, lógico, mas é o anti-Maitreya, o lado oposto dele, o lado negativo dele. O lado positivo é Maitreya, porque não existe manifestação crística sem que haja anticrística. Abra o olho, os dois estão aí. Você é que vai determinar quem tem poder. É você que determina. Tem que cair consciência nisto. É uma necessidade atual. Vamos fazer ecumenismo, vamos abrir as nossas mentes. Vamos, vocês que são de todas as religiões, darmos as mãos na razão do ati, niati, niati, tati. Um por todos, todos por um, e todos por esta manifestação crística que já está na face da terra. Vamos respeitar as forças crísticas, mas não vamos aceitá-las. Vamos respeitar as forças anticrísticas, mas não vamos aceitá-las também simplesmente. Vamos viver estas realidades, fugir do mal e revestir-se de bem. Esta é a realidade, esta é a tônica do ciclo presente. A partir de agora, tudo vai mudar. As artes vão ter um impulso incrível. Todas as artes, começando do domingo. No domingo nós temos a influência da consciência de Micael. É o próprio Sol. Esta consciência de Micael, que é o Sol, vai permitir a sabedoria. E a sabedoria é consciência. Nós vivemos da ignorância para a consciência. Nós temos essa consciência de Micael vibrando. Nós temos outra consciência vibrando, que é a consciência da Lua. A Lua é Gabriel. Quem foi o anunciador da Virgem Maria? Quem é o anunciador de tudo que se relaciona à mulher? É exatamente Gabriel. Gabriel representa a consciência de todas as artes. Todas as artes vão ter um crescimento fantástico a partir de agora. Eu falo da escultura, da pintura, do teatro, do cinema, de todas as artes. Todas vão ter um crescimento de 25% em criatividade, em inovação, em coisas maravilhosas. Depois nós temos no alinhamento Mercúrio.
Mercúrio corresponde a Rafael. Ra significa Deus poderoso, o próprio Sol. Fá, a nota da terra, e El, o divino. Rafael é o anjo da terra. E veja que esse Mercúrio, que é o anjo que corresponde a Rafael, é aquele que vai inspirar toda a tecnologia, toda a ciência, toda a mecânica, toda a física. Veja o poder que a gente vai ter em termos assim de criatividade a partir de agora. 25% a mais em toda a tecnologia. Este é Mercúrio no alinhamento. Depois vem Vênus. Vênus liga-se ao grande Ariel, a esta consciência que nós chamamos ocultamente de Anael. Esta consciência Anael inspira todas as religiões, todas as filosofias. Nós vamos ganhar uma nova religião. Esta religião chama-se Igreja de Melquisedeque. Não sou eu o fundador, não vai ser Maitreya o fundador. Quem vai fundar isto vão ser vocês que vão fundar, porque é um estado de consciência. Igreja é um estado consciencial, não são paredes. Parede não tem nada com igreja, templo não tem nada com igreja. Igreja é a consciência que anima o templo. E nós temos uma nova consciência na face da terra, que é a consciência do Rei do Mundo, que é a consciência de Melquisedeque, assumindo a sua expressão como Maitreya. Nós temos toda essa influência de Vênus, que está zerada nesse alinhamento. Depois nós temos toda a influência de Marte. Marte liga-se a Samael, a esta consciência angélica que é Samael. E de Marte nós teremos toda a política, nós teremos toda a arte guerreira, nós teremos todo esse processo consciencial. Além de Marte, que é Samael, depois na sequência nós teremos Júpiter. Júpiter é Saquiel, é exatamente a filosofia, é exatamente a literatura, é exatamente o conhecimento humano traduzido em termos assim de registros. Vejo que coisa linda, tudo isso vai crescer também mais 25%. E depois nós teremos Saturno. Saturno é de Cassiel, e esta consciência nós teremos toda uma emanação de valores da medicina. Nós podemos dizer que a AIDS agora vai ter um impulso quanto aos seus processos de cura, quanto aos seus processos de transformação, quanto aos seus processos de domínio, porque nós temos 25% a mais de consciência na humanidade, e essa consciência vai permitir descobrir novas curas para doenças que até então nós desconhecemos. Neste alinhamento, tudo isso está em potência, tudo isso está em latência, tudo isso está em impulso para ser jorrado sobre nós. E à medida que agora, saindo do alinhamento, porque em relação ao Sol, nós temos as órbitas, e de acordo com cada órbita, nós temos um planeta que gira mais rápido. O que é mais rápido é Mercúrio. Mercúrio vai agir rapidamente. Nós vamos ter essa consciência da mecânica, da física, da ciência, uma evolução muito rápida. Depois nós teremos as religiões que já estão nesse fervilhar. As religiões estão em questionamento, estão em processo de ajuste. Nós vamos ter nessa sequência um grande crescimento nas religiões. Seguindo na política, seguindo depois nós teremos em toda a parte da literatura, na parte da médica. A área médica é um pouco mais lenta, vai ser mais lenta, mas teremos também. Um momento ímpar, é um momento importante, é o momento de nós darmos as mãos, é o momento de esquecer o passado, é o momento de esquecer as pragas, as tristezas, os sofrimentos, é o momento de uma nova era, é o momento de uma nova consciência, é o momento de buscar esta manifestação na face da terra. Nós podemos dizer que Cristo está novamente na face da terra e Maitreya está presente como expressão de Cristo. O nome não importa, dê-lhe o nome que você quiser dar, de acordo com a sua filosofia, de acordo com a sua religião, mas a realidade é esta. É um momento importante que nós temos que cair em consciência. Isto tudo que eu falei nada mais é do que a epifania de Aquário. Epi vem de cima, fania, manifestação. É a manifestação de cima que está surgindo na face da Terra. Esta é a epifania de Aquário. E houve uma conjunção similar a esta, não tão potentosa, não tão grande, na época que nasceu Jesus. Isto aconteceu no ano 5 antes do ano 0, e nesse momento tivemos um alinhamento, não da Terra como extremidade, como agora, porque agora é 100% de consciência. Naquela época era 75% de consciência. Mas, olhando para o céu de dia e à noite, a gente poderia ver as conjunções. Principalmente de dia, a gente via que ela andava devido aos movimentos aparentes dos astros. Era uma conjunção de Mercúrio, uma conjunção de Júpiter e uma conjunção de Saturno. J de Júpiter, H de Mercúrio, de HG, símbolo dele, e S de enxofre, ou S de Saturno. Nós temos o JHS, esta alquimia cósmica manifestada na face da Terra, na figura de Oxua Ben Pandira, o Jesus bíblico. Isto aconteceu há 2000 anos atrás. E aí teve a epifania que foi trazida na face da Terra pelos 3 reis magos, Melquior, Gaspar e Baltazar, que chegaram para Herodes e anunciaram: Cristo está na face da Terra. O novo rei dos judeus está na face da Terra, deste ser poderoso. Foi isso que falaram na epifania, que nós comemoramos no dia 6 de janeiro, na data fixa, que chama-se Epifania, o Dia dos Reis Magos, e que a igreja, a partir de 1969, mudou para o segundo domingo após o Natal. Todo esse processo
da Epifania, que aconteceu na época de Jesus, no ano 5, antes do ano 0, que vale lembrar que Herodes deu aquela ordem para matar o menino Jesus no ano 5, antes do ano 0. E depois que deu essa ordem, morreu um ano depois de ter feito essa desgraça, este aspecto do anticristo, ele morreu no ano 4, antes do ano 0. Isso são registros históricos. A igreja sabe disso, todos sabem disso. Jesus não nasceu no ano 0, mas nasceu antes do ano 0. Tudo leva a crer que foi no ano 7, antes do ano 0. Porque quem abriu a porta para os reis magos numa casa, com todo o conforto, toda a proteção, ele nunca foi numa manjedoura, que nem é colocado, para simbolizar a pobreza, para todo mundo se contentar com a pobreza. Não, nós temos que buscar a nossa realidade, nós temos que buscar os nossos valores, temos que buscar riqueza espiritual e também a riqueza material. Ele nasceu sobre uma proteção muito grande e quem abriu a porta dos reis magos foi o menino Jesus. Menino, não bebê Jesus. A história da manjedoura não foi bem assim. Só que Jesus foi colocado como um ser já formado, porque ele é colocado no meio da terra. Ele não nasce de mulher humana, aí vem o mistério do Espírito Santo. Tudo isso foi a epifania de Jesus e nós podemos dizer que nós temos na face da terra outros 3 tantos reis magos aqui manifestados. Nós chamamos de figura central Maitreya, aspecto central, Akdorje, que é o aspecto da direita, e Akgorje, que é o aspecto da esquerda. Nós chamamos de Apavanadeva e Mitradeva. Mitradeva representa este anjo que usa um corpo de homem, assumindo um aspecto que nós chamamos Jota na maçonaria. Este é o Mitradeva. E o Apavanadeva é aquele que representa a lua. Um é o sol, o outro é a lua. Mitra é o deus sol. E a lua é Akdorje, este ser, que nós chamamos de Apavanadeva. E a figura central nós chamamos de Cavaleiro das Idades, assumindo a figura de Maitreya, o avatara das águas, o avatara que representa 100% de consciência. E temos ouvinte na linha. Alô? Alô, professor? Seu nome? É Carlos Alberto. Tudo bem, Carlos Alberto? Tudo bem. E o que você achou de tudo isso que foi explanado sobre o alinhamento? Nossa, isso aí eu achei demais, viu? Tudo isso que você falou, Sim. antes de você falar eu já tinha sentido isso, Você entendeu? sentiu? O sol estava brilhando diferente ontem, não sei se você reparou. Ah, Ele com estava certeza. pulsando. Aí, se a gente baixar os olhos e olhar depois para o sol, a gente vai ver que ele é azul. Um azul brilhante, forte. Ele estava muito mais azul do que normalmente ele é. Eu preciso reparar melhor, né? Então, e o seu mistério, qual que é? Então, realmente, é isso que você falou. Antes de você falar, eu já tinha havia sentido, né? Sim. E no caso, assim, quero me desenvolver o meu lado interior, mas não consigo, entendeu? Parece que um outro lado meu, assim, barra. E eu vivo desanimado, assim, tipo um vazio. E eu gostaria, assim, de como saber para me desenvolver isso aí, apesar de tudo isso que você falou. Sim. Por exemplo, diz que no ano 2000 tudo ia mudar. E a gente chegou no 2000 e eu não senti nada mudando, né? Aí eu falo do ano 2001, que é uma nova era, e assim por diante. Então, mas o ano 2000, segundo o calendário ocultista, ele começa no dia 21 de março, não foi naquela virada de milênio que todo mundo festejou. Nós explicamos nos nossos programas, ele começa com o ciclo de Áries, ou seja, ele começa em referência a um ponto astronômico, ponto físico que a astronomia marca, que chama ponto vernal, ponto escravo do firmamento, é um ponto de referência, por isso que chama vernal. E esse ponto vernal liga-se ao dia 21 de março. E depois do dia 21 de março, nós tivemos 21 de abril, que nós estamos chegando num processo de 40 dias. E aí que ocorre o grande sinal. Nós temos todo esse processo desta conjunção que indica a entrada de uma nova consciência cósmica. Sempre que existe um avatara manifestado na face da Terra, Ava quer dizer descida e Tara vem de Torá ou lei. É a própria descida da Torá ou da lei no meio da humanidade. E Epifania, que é o termo do nosso programa, Epi é de cima, Efania é manifestação. A manifestação de cima, a manifestação cósmica, ou seja, surgindo como um ser humano, mas tendo uma consciência superior, usando o corpo humano, nós temos uma manifestação de um anjo na face da terra, com o ser humano. E este anjo, assumindo um corpo humano, nós chamamos de Maitreya, que é uma consciência solar, que por sua vez é uma consciência de um sol espiritual, que por sua vez é uma consciência de um sol central, que por sua vez é uma expressão de um sol oculto. Tudo isso está na face da terra e nós temos uma data-chave, que é 2005. No ano de 2005, nós teremos toda uma manifestação, todo um processo assim real de valores na face da Terra. Ele vai ter, em termos de idade, 16 anos, como nós falamos. Mas ele com 16 anos tem uma consciência muito maior do que aquela que você possa sequer imaginar. E além disso, ele tem a capacidade de fazer qualquer coisa. Ele tem a capacidade de criar o que ele quiser. Lembro dos poderes do avatar anterior, que foi Jesus, o Mestre Jesus, que adquiriu através
através do sacrifício do Gólgota, o título de Cristo, o título de Buda, o título de iluminado. E muito cristão critica Buda enaltecendo Jesus. É a mesma coisa. Buda quer dizer Jesus, Jesus quer dizer Buda. Jesus é um nome, mas Buda é um título. Buda quer dizer Cristo e Cristo quer dizer Buda. É a mesma coisa. Falar que Buda não está com nada, e não é nada, não representa nada, é um atraso de vida, e é a mesma coisa que falar que Cristo não é nada, é um atraso de vida. Isso é ignorância das realidades maiores. Buda é igual a Cristo em termos de valor. E Maitreya representa uma consciência um pouco acima, porque ela está surgindo como uma volta de Cristo transformado. É uma volta de Cristo com uma consciência de 25% maior. Cada vez que se manifesta um avatar, ele se manifesta com um percentual de consciência. O mínimo é 25% de consciência. Nós temos avataras com 25, avataras com 50, com 75 e com 100% de consciência. E o aumento de consciência que o homem ganhou, o homem pode desenvolver até 12,5% da capacidade cerebral. Significa que o homem pode ser meio avatara, ou seja, metade de um avatar. Veja quanto tempo ainda falta para a gente crescer em termos de consciência, em termos de espiritualidade. Mas a gente chega lá, é uma questão de trabalho. E tudo isso que você está sentindo faz parte desse processo de captação dessas forças. Agora, aquilo que você falou, nunca mais repita, que você não consegue, que você não dá. Você consegue tudo. É só você colocar o seu foco dentro do seu livre-arbítrio, porque nós só temos uma coisa, você tem que colocar isso dentro de você. Você só tem você. O seu filho não é seu, a sua mulher não é sua, o seu marido não é seu pai não é seu, nada é seu. Tudo que é material, a terra não é sua também, porque a terra pertence à terra. E como que a terra é sua? Que você vai fazer o que com essa terra? Vai levar para onde quando você morrer? Não é sua. Quando você morre, fica aí. A única coisa que você tem, sabe o que é? É você mesmo. Por isso que você tem que se dar valor, por isso que você tem que respeitar, por isso que você tem que mudar. E você tem a força para fazer isso, que é o seu livre-arbítrio, como nós falamos no começo do programa. E em cima do livre-arbítrio, aquilo que você determinar, você consegue. Não tenha medo do mal, não. Não fique esperando que o bem venha te carregar. Você que determina, fala, eu vou conseguir, vai lá, cai na luta e faça acontecer. Esse é o processo. Fala, eu vou conseguir, eu vou ser próspero, eu vou ter saúde, eu tenho sucesso, eu sou poderoso. Como a gente sempre fala daquelas frases do Trevisan, sou perfeito, alegre e forte, tenho amor e muita sorte, sou feliz e inteligente, tenho tudo o que eu peço, vivo positivamente, tenho amor, sou um sucesso, tenho tudo o que eu peço, acredito firmemente no poder da minha mente, que é Deus no subconsciente. Nós temos no nosso inconsciente a própria expressão de Cristo, a própria expressão de Maitreya. É só fazer esta conexão. E o momento é atual, porque a conexão está feita, basta entrar nessa conexão. O que você tem que fazer, meu querido e minha querida ouvinte? É entrar nessa linhagem. Este é o ponto certo. E o momento é atual. O que você deve fazer? É simplesmente buscar esta consciência. Um grande abraço a você e obrigado pela sua participação. Mas você está em sintonia com Ocultismo Sem Mistérios. E o tema do nosso programa de hoje é Epifania de Aquário. E temos mais um ouvinte na linha. Alô? Alô? Seu nome? Meu nome é Ângela, professor. Tudo bem, Ângela? Tem que ser uma Ângela para ligar, não é? Ângela, anjo, estamos falando de anjo, alinhamento cósmico. Tem que ser você, Ângela. Ô, professor, essa embocadura Sim. do chakra, é assim, eu tive um sonho e eu me via num lugar de planície, verdinha, sim, mas tinha uma embocadura, agora que eu descobri o nome. Sim. Eu tinha uma transição para uma outra realidade. Eu me vi nesse lugar, sim, com uma outra personalidade e tal. É esse local que o senhor está falando? Ok, você ouve pela rádio? Nós estamos no finalzinho? Isso. Tá, um grande abraço, hein, Ângela? Outro. Bom, na realidade, todos nós temos as embocaduras dentro de nós mesmos, que são os nossos chakras. Cada chakra que a gente tem é uma embocadura, ou um centro de passagem para outras realidades hiperfísicas, metafísicas, espirituais, conscienciais. Nós temos 7 embocaduras dentro de nós, ou 7 portas, 7 passagens para entrarmos em outras realidades. Da mesma maneira que nós temos as 7 embocaduras, 7 chakras, a Terra também, que é um ser vivo. O que nós somos? Um pedaço de terra evoluído. Simplesmente isso. Da mesma maneira que a Terra tem os 4 elementos, tem a terra, tem a água, tem o fogo e tem o ar. Fogo é o magma dentro da terra. Nós também temos os 4 elementos. Nós temos a terra, temos a água, nós somos formados disso. Temos o fogo, que é esse processo de combustão interna que nós temos pela respiração, queimando o carbono e soltando o gás carbônico, ou seja, o oxigênio queima o carvão, dá energia e joga o gás carbônico para fora. E temos o elemento ar. Nós temos 7 chakras e somos uma terra também. A terra também tem 7 chakras. Um fica perto de Sydney, na Austrália, outro em Srinagar, na Ásia, na Índia, outro
outro em Cairo, no Egito, outro em Sintra, Portugal, que eu me referenciei, outro em El Moro, no estado de Novo México, nos Estados Unidos, outro em Chichén Itzá, no Yucatán, no México, e outro em Machu Picchu, no Peru. São 7 chakras. São 7 realidades da Terra, onde a gente entra com realidades superiores também, com as hierarquias e com tudo isso que eu falei dessas expressões espirituais. E através disso, através do nosso chakra, a gente pode entrar nos chakras da Terra. E às vezes, em processo de sonho, como você teve, Ângela, a pessoa pode chegar nessas realidades. E às vezes a pessoa tem até medo de entrar nessas realidades. Ela fica vai, não vai, não sabe o que tem do lado de lá, e ela fica naquela porta zanzando e acaba acordando e não entra através dos sonhos. Mas é possível a gente entrar em outras realidades através de embocaduras que se manifestam por processos astrais, a gente entra astralmente, embocaduras mentais por processos mentais e embocaduras físicas, onde a gente entra com tudo naquelas embocaduras. Este é o mistério.